Olá turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do projeto Mini Escola Virtual Aprendendo em Rede. Eu sou o professor Raoni e o tema de nossa aula é frase, oração e período. Todos preparados? Peguem seu material e vamos lá. Para que possamos, gente, compreender a sintaxe, a relação entre palavras na língua portuguesa, é necessário sabermos aí o conceito de frase, oração e período. Quando nós falamos de frase, nós estamos falando de um enunciado que possui como objetivo a comunicação, a interação social, e este enunciado é formado por uma ou mais palavras. Dessa forma, o objetivo central da frase é manter uma interação verbal. Temos na telinha alguns exemplos de frase. Mas que coisa terrível, que tragédia, tenho muito a fazer, quanta bagunça, como assim, fogo. Então estes são exemplos de frase. Percebam que estes exemplos, alguns são formados por mais de uma palavra, outros não. O objetivo central é que haja uma comunicação, uma interação verbal a partir do enunciado explícito. Além de frase, nós temos o conceito também de oração. A oração é uma unidade sintática que se trata de um enunciado linguístico cuja sua estrutura ela caracteriza-se obrigatoriamente pela presença de um verbo. Ou seja, a oração nada mais é do que um enunciado construído em torno de um verbo. Professor, então, para ser oração é necessário ter um verbo? Sim. Para existir, para haver uma oração, nós temos que ter a presença de um verbo. Temos alguns exemplos a seguir. Corra. Esses doces parecem muito gostosos. Chove muito no inverno. Então percebemos que nestes exemplos nós temos a presença de verbos. Se há um verbo, haverá uma oração. Por fim, pessoal, nós temos aí o conceito de período. O período nada mais é do que uma unidade sintática que é construída a partir de orações. Então, se existe um verbo, nós teremos uma oração. Se há uma oração, necessariamente teremos um período. Se temos apenas um verbo, apenas uma oração, nós vamos chamar de período simples. Se existe mais de um verbo, teremos mais de uma oração. Chamaremos de período composto. A seguir na telinha nós temos alguns exemplos de período. Os dias de verão são muito longos. Neste primeiro exemplo nós temos o verbo são, o verbo ser. Como existe apenas um verbo, nós chamamos aí de período simples, pois apenas um verbo indica que nós temos apenas uma oração. No segundo exemplo temos, Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Percebemos que neste enunciado nós temos mais de um verbo. Temos o verbo ligar, dizer e virá. Necessariamente nós temos mais de uma oração. Dessa forma nós chamamos de período composto. Então, gente, para aprofundarmos nossos conceitos e aprendizagens relacionados à sintaxe, análise sintática, é necessário sabermos o conceito de frase, oração e período. Então, frase é enunciado com sentido completo, formado por uma ou mais palavras. A oração é um enunciado que possui verbos e o período é um enunciado constituído a partir de orações. Por fim, nós temos na telinha uma tirinha que exemplifica a utilização dos termos utilizados em nossa aula de hoje. Temos os dois personagens, o Níquel e o Beija-Flor. O Beija-Flor diz o seguinte: sabia que o Beija-Flor bate asas 70 vezes por segundo? É? Sou incrível. Não. Incrível é quem contou. Então percebemos aí a utilização de alguns verbos. Vejamos no primeiro quadrinho, ó. Sabia que o Beija-Flor bate asas 70 vezes por segundo? Vemos aí na fala de Níquel que há a existência de mais de um verbo. Se há um enunciado com sentido completo, entendimento, interação, nós temos aí a utilização de frases. Se há verbo, nós temos a oração. Como existe mais de um verbo, esse enunciado é classificado como período composto, pois há mais de uma oração. Então, pessoal, esta foi nossa aula de hoje. Espero que tenha sido proveitosa. Inscrevam-se em nosso canal, deixem o seu like, ativem as notificações, comentem e até a próxima.